09. A caminho do palácio. Chegará, enfim, o dia tão esperado pelos viajantes, no qual se daria o encontro entre Nequefre e Akhenaton. Já se havia decorrido mais de 2 semanas entre a chegada a Amarna e o momento de serem levados à presença do rei, o que propiciara a Mudinar o tempo, mais do que necessário para tomar todas as providências, a fim de melhor envolver os visitantes na sua teia sórdida, enquanto a espera mais aumentava a ansiedade de Nequefre que, acostumado a ter todos os seus desejos e caprichos atendidos na hora, tinha de aprender a se manter no aguardo do capricho dos outros, mais poderosos do que ele. Atsec seguia sereno, ainda que prevenido pelos espíritos amigos de que iniciariam uma fase de dificuldades, para a qual seriam necessários muito equilíbrio, tolerância, calma e confiança na soberana força criadora. Notificados por um enviado do palácio, prepararam-se os 2 homens para a cerimônia que iria ocorrer no dia seguinte, em pleno meio-dia, horário que Akhenaton considerava o mais adequado para que todos se relacionassem com Aton por seu intermédio, já que o disco solar se achava à vista, bem no centro do céu, demonstrando todo o seu poderio e esplendor. Logo pela manhã, uma comitiva real veio até o local onde se encontrava Nequefre, rodeando-o de todos os privilégios principescos, convidaram-no a dirigir-se ao 70 Palácio e ao Templo Solar, onde se realizaria a audiência pública com o faraó. Ao apresentar-lhe o edito real, documento oficial do governo que assim deliberava sobre a vida dos cidadãos, o chefe da comitiva pronunc Yara o nome de Atsequenká, igualmente incluído no papiro oficial e que, assim, não poderia escusar-se de comparecer, como havia pretendido fazer, quando fora solicitada a sua companhia, exatamente para não comprometer o amigo Nequefre, por ser considerado um intruso à vista do rei. Agora, graças à astúcia de Mudinar, Atsec se achava oficialmente autorizado a seguir ao lado do companheiro de viagem até as instalações suntuosas e impressionantes do faraó monoteísta. Aquela pompa impressionara agradavelmente a Nequefre, acostumado sempre às posturas bajulatórias, que tão bem-vindas eram ao seu espírito, que se acreditava melhor do que os outros. Seria muito honroso receber do faraó estas demonstrações de consideração e de importância, pelo que dirigiu-se a Atsec, iniciando o rápido diálogo que antecedeu a sua partida rumo ao seu destino. Você viu, meu nobre amigo Atsec, como fomos bem recebidos por aqui. Parece que o faraó sabe que pertenço a uma estirpe diferente da dos demais e que, por tudo que meus ancestrais e eu representamos no destino do Egito, fizemos por merecer uma tal recepção. Não pensava em encontrar melhor acolhida. Aliás, tinha me preparado para outra coisa, muito pior do que tudo. Isto, veja, guardas palacianos, trajados nobremente, bigas de transporte, cortejo oficial, grandes progressos. Não acha você? E isto tudo me causa mais apreensão, meu jovem príncipe, respondeu-lhe o sacerdote, com o olhar preocupado. Lá vem você, Atsec, parecendo uma ave 71 agourenta, vendo desgraça por todos os lados. Imaginando sempre o pior, respondeu Nequefre, querendo imprimir uma direção mais alegre à conversa. Antes fosse só isso, meu amigo. Já se esqueceu do porque fora convocado até aqui? Esqueceu-se de que lhe competirá renegar todo o seu passado de crença e de devoção diante de nosso rei? Claro que não, Atsec, mas antes pensava que teria de fazer isso quase que sob as lanças dos soldados do faraó, premido pelo medo. Mas vejo que agora tudo será mais fácil, afinal somos convidados especiais do rei. E depois, vou levar adiante o meu plano de tudo renegar por fora para nada mudar por dentro. Ocorre, Nequefre, que agora o faraó o está conduzindo ostensivamente, à vista de toda a população da cidade, testemunha das honras que ele lhe concede, honras públicas e que o comprometem diante do faraó, como um grande aliado. Além disso, se não estou enganado, pelo horário de nosso encontro, estaremos em uma cerimônia religiosa em homenagem a Aton, na qual
Uma grande massa humana de todos os lugares do reino participa e presencia. Será ali que se dará a sua abjuração da antiga fé. Ao falar assim, o Nequefre tolo e iludido pelas honrarias do mundo começava a cair de seu pedestal, para dar lugar ao Nequefre confuso, que abria os olhos para um momento muito mais grave do que imaginara. Através dos alertas de Atsec, as coisas passavam a ganhar outro sentido para seu espírito, que voltará a se preocupar com as consequências de tudo isso. Ante o silêncio tumular do amigo, o sacerdote continuou: se me permite lhe dar algum conselho, ainda que não me tenha solicitado, quero pedir-lhe que não se rebele contra nenhuma determinação de nosso faraó ou de seus funcionários, já que toda esta pompa, com 72 certeza, não foi planejada por ele, em pessoa, mas deve ser organizada por alguém muito próximo ao rei e que está incumbido de levar a cabo toda esta cerimônia. Por pior que possa parecer a situação, mantenha-se calmo e, sem demonstrar qualquer contrariedade, a mais leve que seja, uma vez que, se você se trair, as coisas vão ficar cada vez piores para seu futuro. Provavelmente, sejamos separados temporariamente, já que a astúcia dos que dirigem nosso governo em nome do grande rei não pretenderá ver você ladeado por um sacerdote adversário da nova fé, ao mesmo tempo em que desejarão saber qual é a minha ideia sobre toda esta nova criação religiosa oficial. Lembre-se, de seus lábios pode sair a sua absolvição ou a sua desdita. O cortejo dava sinais de que estava pronto para seguir ao palácio. Amanhã já ia alta e, de acordo com as ordens secretas de Mudinar, os dois deveriam ser conduzidos até o palácio sob uma grande algazarra festiva, a fim de chamar a atenção de todos os moradores da cidade sagrada que, obviamente, acorreriam até o local da cerimônia, atraídos pela curiosidade decorrente daquela tão calorosa recepção. Com isso, mais e mais pessoas se aglomerariam para assistirem aos rituais de Aton, preenchendo toda a estrutura externa do templo solar e causando maior impacto ao ato de Nequefre. Por isso, o condutor do cortejo tinha ordens secretas de esperar para iniciá-lo em um horário da manhã, no qual os moradores já estivessem mais despertos, mais prontos a sair à rua e que, para maior curiosidade criar, o cortejo deveria serpentear toda a cidade a fim de que não chegassem ao palácio senão depois de todas as ruas principais de Amarna terem sido visitadas pela grande procissão oficial, cheia de tambores, flâmulas, cavalos e carros reluzentes, cobertos pelo ouro do Egito faraônico. Isso tomou muito tempo, mas antes que o sol se localizasse a pino no céu, todos estavam já dentro do 73 palácio. No entanto, as determinações de Mudinar tinham-se resultado muito efetivas, já que quanto mais transitava pelas ruas de Amarna, mais gente curiosa se acercava e passava a acompanhar o cortejo que, sabiam, terminaria dentro do palácio para as tradicionais cerimônias daquela hora. Mais do que qualquer outra em semanas ou meses anteriores, aquela estava especialmente atraente aos olhos atentos, em face da importância dos convidados, que tudo faziam para esconderem a preocupação atrás de uma máscara de sorriso discreto. Para Nequefre, apesar de todos os avisos de Atsec, aquilo ainda lhe soava agradavelmente ao espírito. Vaidoso e cheio de fraquezas, e tão longa fora a passeata, cheia de homenagens que, ao chegarem ao seu destino, Nequefre já tinha se esquecido de todos os conselhos de seu amigo e estava tomado de uma euforia e entusiasmo jamais sentida. Atsec seguia observando tudo e percebia a armadilha que se estava armando para apanhar as vítimas ali conduzidas garbosamente. Parecia que estavam dando o melhor queijo por causa da importância dos ratos que iriam ser caçados, a fim de que acabassem presos nas grades douradas que os manteriam enjaulados por muito tempo. Ao presenciar todas aquelas cerimônias de que eram objeto, Atsec começou a entrever por detrás de tudo aquilo, com seus olhos argutos e a experiência madura de seu espírito, a presença de algum personagem muito astuto e que, por certo, não se limitaria a produzir uma pomposa acolhida.
Tudo aquilo estava feito para levá-los a algum outro ponto, mais doloroso e cruel para todos. Pensando nisso, Atsek procurou isolar-se do burburinho da aclamação festiva e, inspirando-se nas orações com que se elevava a patamares mais altos no 74 contato com a soberana força do universo, buscou, com o seu pensamento, o espírito de Shufu a quem recorria. Sempre que algum problema mais grave se apresentava. Presente sempre ao lado de seus tutelados, os amigos espirituais de todos os encarnados estão apostos nas horas cruciais e difíceis dos destinos daqueles que tomaram como seus discípulos para ajudá-los a enfrentarem as adversidades, cumprindo com as tarefas a que se comprometeram antes de reencarnar. Isso porque não existe nenhum ser humano que venha à vida física, depois de experiências anteriores nas quais acabou fracassando, que não tenha se preparado para enfrentar os mesmos obstáculos e vencê-los. Definitivamente, todo regresso ao mundo físico é precedido de uma preparação profunda e meticulosa que respeita, em primeiro lugar, a misericórdia do Criador, que não dá fardo mais pesado do que as forças de quem o transportará. Em segundo lugar, tal preparação leva em conta as necessidades do reencarnante, que precisará enfrentar determinados e específicos problemas para lapidar seu espírito fraco ou adormecido em determinadas áreas da experiência. Em terceiro lugar, a preparação indispensável visa fortificar a alma renascente através de cursos, lições, tratamentos magnéticos, etc., para que ela possa estar qualificada para superar todas as dificuldades antes de nascer. Tal avaliação ocorre sempre, mesmo para os casos em que a reencarnação seja imposta ao indivíduo como único recurso para a sua melhoria. Nos casos em que se trate de espírito com algum mérito evolutivo, ele é conduzido a participar do 75 processo de modelagem da nova experiência física que deverá enfrentar, com a escolha de corpos mais ou menos resistentes, experiências mais ou menos dolorosas ou laboriosas, organismos mais ou menos saudáveis, famílias mais ou menos difíceis, etc. No entanto, quando o espírito não tem discernimento para escolher de acordo com as próprias necessidades, os espíritos superiores por ele determinam qual o melhor estilo de vida a ser desenhado em sua jornada e, franqueando todos os tipos de ajuda ao espírito renascente, encaminham-no para que possa passar pelas provas necessárias à sua modelagem pessoal. De qualquer maneira, todos renascem com condições de superar as quedas, elevar-se sobre os degraus, saltar sobre os buracos, atravessar as correntezas que forem surgindo em sua trajetória. E quando tudo possa estar nebuloso, confuso, de difícil compreensão ao encarnado, Deus lhe permite ter acesso pessoal aos que lhe estão auxiliando através da intuição, aos amigos que, no invisível, nos mantêm com os pensamentos voltados para o poder de vencer a si, mesmo que cada um possui. Por meio da oração sincera e do recolhimento íntimo, cada encarnado pode entrar em sintonia com esses amigos vigilantes e presentes em nossas vidas e que, longe de resolverem por nós os problemas que nos cabem solucionar, buscam infundir-nos boas ideias, pensamentos mais claros e estado de ânimo propício ao caminhar correto, dentro das necessidades evolutivas de cada um. Todas as pessoas, sem dependerem de nenhum intermediário, nem de qualquer sensitivo especialmente dotado, podem ser seus próprios oráculos, através da elevação interior, da confiança na bondade de Deus, na oração simples e sincera, que dispensa todas as fórmulas ritualísticas ou artificiosas, para transformar-se, tão 76 somente, na conversa franca entre filho confuso e pai compreensivo e sábio. Por isso, fazendo o silêncio interior, o ser reencarnado está abrindo condições para escutar as vibrações sutis que lhe tocam a alma e que, em forma de intuições, lhe aconselham sempre o melhor caminho, dentro da harmonia das leis do universo. Quando ligados ao mal, quando habituados a praticar o que não é adequado, nossa sintonia sofre a interferência de inteligências igualmente votadas a desestruturar nossos passos,
confundir nossas mentes, alvoroçar nossos sentimentos. A grande gama de espíritos sem lucidez ou sabedoria busca a manutenção de seus interesses mesquinhos e suas sensações inferiores, aproximando-se dos encarnados que lhes permitam a companhia por terem as mesmas sensações ou tendências. Nestes casos, a intuição será sempre negativa. Todavia, basta ao encarnado ligar-se a Deus, repudiando o mal, contrito e humildemente, arrependido e autêntico, para que novas ligações magnéticas se estabeleçam com planos mais elevados e com espíritos mais nobres que saberão propiciar-lhe as intuições necessárias para superar a si mesmo e encontrar um caminho. Era isso que Atsek estava fazendo. Aqui estou, filho amado, disse Chufu, projetando-se na acústica mais clara de seu pupilo espiritual, atendendo ao teu chamado e fortalecendo tua força interior. Não temos muito tempo nem condições para maiores esclarecimentos. Posso te dizer, contudo, que tuas percepções estão corretas. Há uma concentração de 77 forças nocivas em um dos mais próximos serviçais do rei, que, por estar cheio de compromissos administrativos, nele deposita integral confiança e confere poderes muito amplos. É irmão enfermo que não se deu conta do mal que pode estar ajuntando para sua própria colheita. Longe de temê-lo, apieda-te dele, eis que ninguém é mais poderoso que aquele que nos criou. Lembra-te, Atsek, do simbolismo de nossa crença, o mesmo sol que ilumina e nos beneficia todos os dias, queima aqueles que ficam expostos aos seus raios sem saberem se proteger adequadamente. Aquela resposta silenciosa, em sua acústica interior, aliviou-lhe as apreensões. Agradecido, o sacerdote pôde deixar-se conduzir ao interior do palácio, a fim de aguardar o momento mais solene daquele dia, na apresentação de ambos diante das autoridades mais elevadas do Egito. Como já se falou, o povo ali se concentrava mais do que nos dias anteriores, preparando-se para o grande espetáculo que envolveria o faraó, os convidados e todas as forças do destino que se orquestravam para que, naquele momento, os projetos realizados no mundo espiritual, antes do renascimento, pudessem ter o seu curso na direção da construção de almas mais nobres, condenadas a durar muito mais do que as antigas construções suntuosas de pedra com as quais os antigos dignitários egípcios pretendiam tornar-se imortais e indestrutíveis. Perceberiam que, na suavidade e na nobreza de suas almas, os homens são mais duráveis do que a mais dura das pedras e que, com o passar dos milênios, ao invés de se degradarem, mais se embelezam e crescem em esplendor desde que entendam que, nas questões exteriores da vida humana, as mais sólidas posições, as mais firmes propriedades, as mais resistentes castas sociais, todas as coisas estão condenadas a ruir, transformando-se em areia.